Santo Antônio de Posse, meus amigos queridos, hoje eu estou com uma profissional maravilhosa. Ela é psicóloga, Janaína Medeiros, e ela vem nos dar dicas importantes. Janaína, muito obrigado por você estar nos recebendo aqui no seu consultório. Obrigado por essa atenção para a cidade de Santo Antônio de Posse, principalmente para as mulheres. Então, Jana, gostaria que você se apresentasse um pouco, falar quem é a Janaína, essa importante figura que nos ajuda muito e muito importante para a sociedade. Obrigado. De nada. Olá, meu nome é Janaína Medeiros, sou psicóloga, tenho formação em psicologia, especializada em psicanálise. Trabalho há alguns anos já com a psicologia. Estou aqui para agregar algo para quem está precisando neste momento. O que me traz hoje aqui, falar com a Janaína, é sobre a violência doméstica. Como que as nossas mulheres estão enfrentando? É algo que sempre existiu, numa palavra de desânimo, numa coisa que vai evoluindo até a agressão. E as nossas mulheres geralmente não conseguem reconhecer que estão sendo agredidas, que estão sendo maltratadas, e muitas vezes acabam aceitando. E nada melhor do que uma profissional que entende, que sabe identificar essa coisa asquerosa que é a agressão feminina. Então hoje eu vim aqui já abordar esse assunto com a Janaína para a gente conseguir entender um pouco mais. Jana, na sua experiência de psicóloga, a agressão à mulher está sempre em foco. Muitas vezes, antigamente, era disfarçada por causa da sociedade, aquele machismo. Mas hoje, com um pouco de evolução, as agressões estão um pouco disfarçadas. Né? É num desmerecimento, é num preconceito, é numa provocação sexual que as mulheres recebem, em casa também, principalmente com um companheiro, namorado e tal, que carrega esse preconceito. Como que você vê isso? Como que você aborda esses assuntos? Você identifica essas agressões? É importante a gente conseguir entender um pouquinho a respeito dessas agressões domésticas e a violência contra a mulher, né? Em 1930 foi liberado o direito da mulher ao voto, né? Então, se a gente parar e pensar, é recente, né? Mas só em 1940 foi obrigatório esse voto. E aí a mulher vem num processo de luta para a igualdade em todos os quesitos, né? Se a gente for parar e pensar, nós temos 9% de mulheres no Senado, no poder público, né? E nós somos 52% de mulheres que votam. Então, nós somos mais mulheres do que homens, né? Então, essa questão tá muito ligada, né, a uma história, né? E aí a gente tem que parar e pensar que, assim, a agressão da mulher, ela pode acontecer de 5 maneiras, né? Ela pode ser física, moral, psicológica, patrimonial, e física, moral, psicológica e sexual, a mais importante de todas. Estou com uma colinha aqui para não deixar escapar nada. E aí, como você disse, muitas vezes a gente nem percebe que a gente está sofrendo esse tipo de agressão dentro de casa. Só em 2006 foi criada uma lei que deveria, né, a gente luta para que proteja a mulher, que é a Maria da Penha. Veja bem, só em 2006, né? Então é muito recente. Né? E aí a mulher passa por vários estágios até ela conseguir perceber que ela está passando por essa agressão doméstica dentro de casa, né? Nós temos aí o feminicídio, né? Ele pode ser íntimo e não íntimo, né? E tá muito. O Brasil é o 5º lugar em feminicídio, né? Que é a morte pelo gênero, né? Então, o íntimo são os maridos, familiares, pessoas muito próximas. E o não íntimo são as pessoas que têm alguns transtornos mesmo, né? E que não conseguem aceitar o gênero, né, feminino, né? E acabam fazendo esse tipo de agressão. Serial killers, psicopatas, né? Então, assim, é muito mais profundo do que se imagina, né? Podemos, talvez, mostrar um pouquinho como fica, né, essas violências, né? A sexual, da mulher que
é obrigada a fazer o sexo, ou ela é privada da maternidade, entendeu? Ou ela é privada dos métodos contraceptivos, ou ela é obrigada a gerar o filho por conta de crenças, né, religiosas, principalmente, né? Então, é uma questão muito dura, muito difícil, né? A agressão psicológica é a que faz a mulher acreditar que ela é culpada, né, por estar sofrendo essa agressão, né? Então, o agressor sempre gera uma culpa nela, né? Esqueci o guarda-chuva, tá vendo? É culpa sua, porque eu esqueci o guarda-chuva. Ele nunca consegue, né, perceber o papel dele dentro da situação. E a mulher começa a acreditar em tudo isso, né? Ela cria isso como verdade para ela, né? Ela não consegue se organizar e perceber que existe algo além. E muitas vezes é por conta histórico familiar, porque ela já presenciava essa violência e hoje em dia isso acaba sendo comum para ela, né? Porque a mãe vem e fala, aguenta, filha, vai passar, né? Ou tem aquela fantasia, né, que o agressor, ele se alcooliza e aí ele agride, e aí no dia seguinte ele já se transforma num homem bondoso e carinhoso, né, para tentar compensar, então fica um ciclo, né, a agressão, depois o carinho, aí ele volta a ficar agressivo e a mulher não consegue sair desse ciclo, né, ele é bondoso, ele é carinhoso no dia seguinte, né. Só que quando ele está alcoolizado, ele bate no colega do bar. Não. Né? Ele agride, né, o chefe. Não. Né? Ele vai fazer isso dentro de casa com a mulher. Né? E aí ela fica com essa crença, né? E ela acredita em tudo isso. Né? Ela tem aí a agressão patrimonial, que inclusive tem alguns dados importantes, que seriam ele quebrar o celular dela, quebrar coisas que pertencem a ela, né? Pegar o recurso financeiro dela, né? Ele que domina o quanto ela ganha e no que ela vai gastar ou deixar de gastar. E muitas vezes a mulher, ela que traz o maior recurso para dentro de casa, né? Mas ele que controla, ele que domina, ele que não permite que isso aconteça, né? A agressão moral é quando a mulher é falado, você é burra, você não sabe, você mexe com a autoestima dela, faz ela acreditar, você é gorda, você é feia, você não sabe nada. Então ela começa a acreditar em tudo isso, né? A física é a qual sofre menos agressões, né? Apertos, né? Chacoalhão, porque às vezes a mulher acha que só porque levou um chacoalhão não é agressão. E é. Entendi. Jana, essas informações que você está trazendo para nós é muito importante. Como você disse, às vezes nós já vimos isso em nossa família ou até mesmo no vizinho do lado e a gente pensa que é normal. Então, como que eu identifico num relacionamento abusivo? Acho que é o primordial, né? Porque nós temos a nossa infância, né? Que nós temos os nossos pais, nós não escolhemos parentes, relacionamentos, é um sentimento que a gente tem pelo outro. Porém, com o desenvolver desse sentimento, como é que a mulher consegue identificar que ela está sendo abusada, sentimental, material? Porque de repente ela até percebe, mas ela não aceita, porque ela pensa que aquela pessoa é ideal. Qual a ideia, a sugestão que você dá para observar esse abuso? Na verdade é uma questão muito delicada, foi legal você até tocar nesse assunto, porque a maioria das vezes a mulher não consegue perceber, porque ela está envolvida na situação, né? Ela percebe que não está legal, né? Então a mulher começa a deixar de frequentar ambientes, né? Ela deixa de frequentar reuniões familiares, quando vai ela não consegue conversar, ela começa a ficar mais retraída, não é? Ela deixa de se cuidar, fica desleixada, porque a agressão está envolvida também no que você está vestindo, né? Isso é muito curto, você está sendo provocativa, né?
Então ele começa a dominar até nesse sentido. E aí ele faz ela se sentir culpada, né? Ela é a culpada por todas as brigas, né? E aí a mulher começa a ter muitas desculpas, é aquela mulher que começa a faltar no trabalho, é aquela mulher que aparece com hematomas e fala que caiu, ou que bateu a porta do armário, né? Então, as pessoas à volta começam a ter a percepção disso, e aí tem um ditado que é muito complicado, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, a gente mete. Porque essa pessoa que está sofrendo isso, muitas vezes ela não está conseguindo perceber, porque o agressor, ela faz acreditar que tudo isso é culpa dela. Então, por exemplo, você vê que uma mulher está apanhando, sendo agredida, até mesmo com seus filhos. Você percebe que ela aparece com hematomas. Então, é importante sim a gente não deixar essa agressão, porque não é normal uma pessoa bater na outra. É esse o recado? Que não é normal isso? Sim, isso aí a gente vai meter a colher, sim. A gente tem canais para pedir ajuda, para denunciar, 180. Toda cidade tem o CREAS, então pode procurar o CREAS, pode procurar o 180. A grande dificuldade é que a delegacia da mulher, né, acho que ela surgiu em 80, se eu não estiver errada, muitas vezes não funciona 24 horas, né? E as agressões acontecem quando? Quando o marido ou o agressor volta do trabalho, então é à noite ou finais de semana. Então isso dificulta mais o nosso trabalho de meter a colher, de conscientizar essa pessoa, né? Mas a gente tem que fazer, a gente tem que olhar para essa pessoa e dizer, não tá legal, né? Será que é esse o padrão de relacionamento? Será que você não consegue se perceber em uma outra realidade? Porque é aquilo que eu volto a falar, ela acredita que aquilo ali é normal muitas vezes. Entendi, Jana. Isso não a gente tem que entender que não é normal ninguém bater, humilhar ninguém, nem para nenhum ser humano. Tem que ter o respeito. Mas muitas vezes, Jana, o que a gente percebe na sociedade? As mulheres não têm um emprego, elas ficam em casa. E a única pessoa que trabalha é o homem. E com isso ela não tem força, né? Ela não consegue olhar o futuro e falar, eu vou me separar dele, porque eu vou ter uma casa, vou levar meus filhos, e acaba se sujeitando a todas as humilhações. Aquela brincadeira sem graça, a forçar situações indelicadas para ela, deixá-la, vamos dizer assim, no chão, usando a chantagem. Se você está ruim comigo, com a minha presença, onde você vai morar? É uma agressão moral. Você disse que tem canais, o 180, que é agressão, o CREAS mesmo. A família consegue ajudar essa mulher nesse momento? Falar, olha, sai dessa situação, você não precisa ser espancada, humilhada. Existe futuro fora isso? Sim, com certeza. Eu só quero abrir um parênteses, que você falou uma coisa aí que é muito importante as pessoas saberem. A relação, ela pode ser marido e mulher, mas pode ser esposa e esposa. Então, as mulheres têm que ter consciência disso, né? Que essa agressão não é normal e a família pode dar, sim, esse suporte. Mas daí a gente entra numa grande questão. Se for histórico familiar, vai cair naquilo que eu falei agora há pouco, que a mãe fala, aguenta. Verdade. É só um momento. Verdade. Ele ou ela é tão bom, trabalhador, né? Só usou, só porque bebeu. Então, assim, às vezes nem no contexto familiar consegue ter a percepção disso, entendeu? Então, às vezes um vizinho vai conseguir ter maior percepção, um colega de trabalho vai ter maior percepção, né? Filhos, né? Isso causa um impacto, um trauma para o filho, com certeza. Ô, Jana, esse bate-papo importante de valorização do ser humano, independente do gênero, homem, mulher, sem gênero, mas o respeito na pessoa, do ser humano, naquilo que eu sou no meu indivíduo. E qual que é a grande luta do século XXI? Que as mulheres, né,
sejam respeitadas. Não ficamos naquela coisa do passado, que mulher tem que lavar, passar, cozinhar, ter filho e acabou. Não, a mulher é guerreira. Mas qual que seria a dica hoje para aquela mulher que quer sair dessas agressões? O que você, assim, qual que era a motivação que você daria para ela? Olha, tem vida, tem como você sair dessa vida. Você não precisa se sujeitar à humilhação de ninguém. Infelizmente ainda não é tão fácil, né? Como eu te falei, a Maria da Penha aconteceu em 2006, né? Então é recente. Tem quantos? 14 anos, né? Sim. Maria da Penha. Não é tão fácil, porque o agressor normalmente manipula a situação, né? E aí fica assim, você não vai dar conta, você não tem dinheiro, ou ela pensa, mas se eu me separar, ele vai ficar sem emprego, como vai ser as crianças, não vai ver mais as crianças, todas as crenças limitantes possíveis e imagináveis. Se você separar de mim, as crianças vão te culpar a vida inteira de não ter tido um pai perto, sentimento de pena, né? Que eu já te falei, né? De como vai ser sem as crianças, né? Aquela idealização que a mulher tinha quando ela imagina, né? O casamento, né? No começo é tudo lindo, né? Sim. Então, planos, né? E a mulher fica na expectativa de que isso um dia vai voltar. Ele vai voltar a ser como antes, né? Na verdade, não volta, né? E aí fica no ciclo, né? Agride, faz carinho, agride de novo, e a mulher fica com essa situação de protelar essa decisão, de não ser encorajada, porque a mãe vem e fala, espera mais um pouco, e aí ela acredita que ele vai mudar, aí pensa nas crianças, aí pensa na situação financeira, aí ele faz acreditar que ninguém vai querer ela, porque ela é gorda, porque ela é magra, porque ela tem cabelo assim, porque ela tem cabelo assim, né, de outro jeito. E aí ela vai ficando nessa situação, vai entrando no isolamento social, vai ficando mais dentro de casa, não quer sair, as agressões aumentando. Aí, em algum momento, é possível que ela tenha esse despertar. Quando ela tem esse despertar e vai pedir ajuda para os profissionais, e infelizmente, existe profissionais assim, que ela vai até a delegacia e aí a pessoa fala assim, mas a senhora tem certeza? Mas amanhã vai estar tudo bem. A senhora tem certeza mesmo? Porque ele vai preso, hein? Mas será, o que a senhora fez, hein? Será que a senhora não fez nada para ele agredir a senhora? Né? Sei de juiz que mandou a mulher ir para o motel com o agressor porque estava faltando eles se amarem. Tem a conotação religiosa, felizes para sempre, né? O que o homem... né? Deus não separa, né? A questão do karma, né? Dependendo da crença religiosa, né? Esse é o karma, aguenta, né? Você vai se livrar desse karma um dia, né? Então são muitos fatores, né? Aquele policial que desencoraja, aquele juiz, o advogado que questiona, né? Bota a culpa, né? Muitos profissionais, né? Mas também olha a roupa que você tá aí. Né, né? Então, assim, há muitos fatores para desencorajar esta mulher a pedir ajuda. As delegacias que não ficam abertas 24 horas, tem as casas-abrigo, né, que são para mulheres que vão com seus filhos para essas casas e ficam escondidas até que tudo se organize e ela consiga ter a reinserção social e ficar bem, mas normalmente não funcionam, né? É difícil, né? Deveria ter nos municípios, deveria ter esse amparo, mas acaba sendo falho, infelizmente, né? O poder público, né, tem muita gente boa, mas também tem muita gente que está despreparada profissionalmente. Quando fala isso é no intuito talvez de ajudar, mas acaba desencorajando ela, né? Não é uma coisa normal, não deveria acontecer. Essa questão do gênero é muito importante você ter tomado aí, porque assim, nós nascemos do sexo feminino ou masculino, e tem os que nascem com os dois sexos, e aí precisa, né, fazer o tratamento. Mas o gênero é social, entendeu? A menina ganha panelinha
casinha, a menina ganha bonequinha, a menina ganha carrinho de supermercado, rodinho, aspirador, né? Ela ficar confinada no ambiente de casa, trabalhando dessa forma. E o menino ganha o quê? Bola, ganha carrinho, para ele poder ter liberdade, poder fazer as coisas dele, né? Então, já aí começa a ser construído esse gênero, essa crença limitante de que a mulher tem que fazer isso e o homem tem que fazer aquilo, né? Você falando isso, Jana, é fantástico. Todo mundo, né? Eu nasci em 83, eu tenho 37 anos. Sempre a mulher tem que cuidar da casa. Ela tem que trabalhar 44 horas na semana, chegar em casa, cuidar dos filhos, limpar a casa, fazer tudo. Mas tudo, tudo, tudo. E muitas vezes são empregadas domésticas que trabalham assim horrores. Né? E tem que dar conta. E os homens, por uma tradição, não. Eles trabalham 44 horas e não lavam uma louça. Aliás, eles sujam para ela lavar. Você acha que o diálogo entre eles, você acha que funciona? Divisão de tarefas? Ou quando já cria um ciclo de agressão, tal, esse diálogo entre os dois não combina, precisa ter uma interferência, alguma ajuda de fora? É importante ter um acompanhamento no mediador, né? Porque, na verdade, na crença limitante, ele tem razão, né? O agressor tem razão, né? Ou agressora, né? Acredita piamente que ali... E muitas vezes está muito mais ligado à baixa autoestima, né? De querer mostrar o poder para se sentir, né, poderoso, e aí ele não faz isso no trabalho, mas ele vai fazer dentro de casa. Ou seja, com o amigo do futebol, com o chefe, ele não bate, ele fica pianinho lá, mas quando chega em casa, ele quebra tudo, ele grita, ele humilha, é isso, né? Exatamente. Então é preciso ter um profissional mediador. E aí nós temos as redes públicas, né? Porque, assim, vamos entender outra questão também. Não tem classe social a agressão, a violência doméstica. Não tem classe social. Ela acontece desde o mais rico ao mais pobre. Claro que, né, em algumas classes é mais acentuado do que em outras, né? E às vezes a pessoa que tem mais recursos acaba escondendo até mais por mais vergonha, né? Como que eu, uma médica, vou contar que eu apanhei, né? Como que eu, uma psicóloga, uma dentista, enfim, né? Então ela acaba, né? Quando ela tem essa questão da vergonha muito latente dentro dela. E aí nas classes mais baixas, né? Acontece da desinformação, né? Então fica gritante nesse sentido. Um outro dado importante há maior número de mulheres negras. Com o isolamento social, aumentou em 50% a agressão doméstica. Tem mulher que apanha porque queima um arroz. Nossa. Né? Então, assim, é importante a gente ter isso muito consciente. Não há classe social, não há cor também. Entendi. Entendeu? Então a gente tem que se organizar dentro disso. Jana, você fala do intermediador. Às vezes as pessoas têm vergonha de procurar, né? Tal. E eu vou falar algo particular que também é meu. Quando os meus pais se separaram, tal, com o passar dos anos a gente vai amadurecendo. E eu percebi que entre eles não havia o diálogo, mas eu era a ponte. Né? Eu já estava maior, já estava consciente, já tinha um pouco mais assim de vivência. E eu interferi naquele momento, né? Mesmo separados, né? Mas eu intervi. E eu consegui um grande avanço, que eu acho que é uma das grandes alegrias que eu carrego comigo. Primeiro, reconciliamento. Né? Quando você se reconciliei com meu pai, consegui trazê-lo novamente a conversar com a minha mãe depois de muitos anos, né? Até que infelizmente ele veio a falecer o ano passado. Porém, nós conseguimos, não foi a mesma coisa do começo, mas não terminou mal. Pessoas da família,
que tem um pouco mais de consciência, ela pode ou deve interferir, nesse caso meu, que eu falei esse exemplo, você acha que é benéfico isso? Ou você acha que deve procurar primeiramente um profissional de saúde? Na verdade, assim, né, Beto, não tem certo e errado, né? Você deu sorte de repente, dentro da sua estrutura de personalidade, né, dentro do que você consegue lidar com seus conflitos, né, psicológicos, conseguir dar conta dessa demanda, né? Mas às vezes a pessoa não tem. E aí eu falo sempre aqui para todo mundo, não é o papel do filho ou da filha, entendeu? Porque este ser pode, de repente, começar a carregar culpas que não são dele. Perfeito. Entendeu? Então, quando a gente procura um profissional especializado, né, um assistente social, um psicólogo, um médico, alguém que seja, até um advogado, enfim, eles estão melhor preparados. Claro que cada um dentro da sua área, né, de trabalho, né? O filho ou o irmão, o primo, um parente pode ajudar a direcionar para essa busca. Olha, veja bem, será que, né, não seria melhor vocês buscarem uma ajuda, quem sabe, né, fazer um tratamento, uma terapia de casal? Eu entendo que seria saudável. Janaína, você foi muito abrangente nesse assunto que é muito importante, que não é normal a agressão a nenhum ser humano, independente de homem, mulher ou qualquer outro tipo de opção. A agressão, jamais. Mas agora eu queria uma fala sua como que vive no dia a dia, que você faz esses atendimentos. Como e quando procurar ajuda? Quando uma mulher se sentindo humilhada, agredida, quais são os canais que ela pode procurar ajuda? Às vezes não é uma ajuda que venha e resolva todo o problema, mas é o primeiro passo para parar essas agressões. Na verdade, assim, nós temos alguns canais para essa ajuda. A mulher, ela tem que fazer aquela percepção de que nada está bom, que não está funcionando. Ela começa a perceber isso quando vê os filhos reagindo de forma agressiva também, né? Porque a mulher chega de noite, ela já dorme com a roupa e com as crianças no quarto, porque ela não sabe qual hora ela vai ter que sair correndo, né? Então, quando ela começa a perceber esses rituais, né? E aí ela começa a perceber que ela pode pedir ajuda, né? E como eu falei, né? Às vezes a delegacia não está no horário de funcionamento. Tem também, né, o 180, que é um canal que você pode ligar, denunciar, pedir ajuda. Tem o CREAS, que você pode pedir. Magazine Luiza criou um link bem legal que você finge que você está entrando fazer compras e aí você pode pedir ajuda, né? Eu acredito que é o aplicativo, você baixa o aplicativo do Magazine Luiza e você pode fazer isso. Então, se o agressor veio, você está na página do Magazine Luiza, está na página do Instituto Avon, ele não vai entender que você está fazendo a denúncia. As farmácias, né, a indústria farmacêutica, junto com algum órgão público, que eu não me recordo agora, eles lançaram uma campanha que é assim, a mulher vai até a farmácia acompanhada ou não desse agressor, e aí ela faz um X vermelho na mão. E a hora que ela chega no caixa, ela mostra o X vermelho. O caixa já está orientado de que essa mulher está sofrendo agressão. Então, ou ele já liga para a polícia, ou ele vai pedir endereço e telefone e vai fazer a denúncia. Entendeu? E as delegacias, né? E vizinho, né? Então, assim, o importante é, estou numa relação, está desconfortável, eu não me sinto bem, eu me culpo toda hora, né? Ele me faz sentir culpada toda hora, eu estou com medo, né? Ele começa a chegar o horário do agressor voltar do trabalho, eu começo a ter taquicardia, começo a ficar ansiosa, insegura, não está legal, não está bem. Então, eu vou pedir essa ajuda. Jana, maravilhoso essa explanação sua. E o recado bem claro. Tem que ter o respeito. Sim. Amor não é agressão. Amor
é carinho, é receber carinho, atenção. É quando chega a pessoa, me dá borboletas no estômago de alegria, não de medo. Então, muito obrigado por essas dicas. É fundamental, correto? Para a gente fazer uma conscientização de que agressão não. Amor é afeto, é carinho. Agressão é humilhação. Isso não é legal. Então nós estamos no século XXI e nós temos que ter o quê? Amor e respeito com o próximo, independente se é homem, mulher, criança, adulto, independente de gênero, de raça. Então, Santo Antônio de Posse, as mulheres de Santo Antônio de Posse, agradece a você, Janaína, por essas dicas importantes. E eu vou conversar mais com você. Eu tenho mais assuntos sobre drogas e bullying, né? E também algumas coisas com algumas crianças especiais. Eu quero abordar com você, mas fica para o nosso próximo vídeo. E eu convido a você, vem com a gente, que é a doutora Janaína, fantástica, para nos ajudar nesse canal. Obrigado, Jana. Eu que agradeço e boa sorte a todas. E a moça então passava seus dias tentando seguir como se tudo lhe fosse normal e passageiro. Era apenas por um curto período e logo a fera deixaria de ser tão assustadora. E assim, os dias da moça eram breves e se concentravam no fato de pensar que tudo era apenas um momento ruim. A fera logo voltaria a ser quem era. Apesar do pavor e do medo que a tomava, ela procurava fingir que estava tudo bem. Não queria que ninguém soubesse do que se passava. Então ela se arrumava e cuidava de sua imagem, evidenciando sua beleza, a qual ela própria já havia esquecido. E ela voltava a se ver nos dias bonitos, quando tudo era diferente, e ela sorria. Mas então a lembrança da fera furiosa lhe vinha à mente, e com ela a sensação do desespero, pois sabia que a fera estava chegando. E tudo então se reiniciava. Mais um dia, uma nova página de sua história, cujo final feliz apenas dependeria dela, da lembrança e de seus valores, de quem realmente era. Porque por mais que ainda amasse a fera, ela deveria amar primeiramente a si própria.